Presta atenção, pessoal, vocês vão ver uma mulher braba agora, ó. Né, a mãe, né, a proprietária da distribuidora JM, ela tá apresentando um código para fazer o pedido, né, das cervejas dela. Daí eu vou passar aqui para ela as condições, só vocês vão ver a reação dela. Olha só, escuta aí, ó. Presta atenção, veja aí, ó. Eu consegui o código, só que tem que pagar R$ 150 para liberar. Mas não vou deixar aqui sem pagar mesmo, eu vou pagar. E disse se demorar vai ser 200. Então, olha pra lá, Hã? eu vou pagar ainda. Não vai pagar não? Eu vou nada. Vou pagar no caralho, vou pagar pra tirar ele daqui do ramal.